tem como você ficar mais perto de Deus trabalhando na sua força. Tudo que você precisa está em Cristo. E se você estiver inserido nele, você tem todas as coisas. O véu era que separava. Sabe quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu? Ele rasgou. Agora aquele que só vivia no átrio pode entrar no Santo do Santo e desfrutar da arca, desfrutar da glória e da presença de Deus. Esse é o Deus que nos ama. Esse é o Deus que preferiu morrer do que viver sem nós eternamente. Da graça. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7. Quero ler esse texto para nós darmos início. Lucas 7, 36 ao 39. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, a saber, uma pecadora. Deus, eu quero te louvar, porque a tua palavra é boa, santa, perfeita, agradável e tem trazido luz e entendimento aos nossos corações. Quero te agradecer, Deus, porque a cada dia nós podemos desfrutar mais de Ti, através da Tua palavra, através daquilo que o Senhor deixou para nós. Que nessa noite não seja diferente, que nós possamos ser abençoados, enriquecidos, cheios do Teu amor, da Tua graça, da revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bem, queridos, as marcas da graça. Sabe, às vezes nós temos uma postura na igreja, vivemos anos na igreja. Talvez você é crente há 5, 10, 20, 30 anos, mas você ainda não foi marcado com a graça de Deus. Você ainda não recebeu o toque gracioso do Mestre. Interessante que esse toque gracioso, ele tem algumas consequências nas nossas vidas. E é em cima disso que eu escrevi esse capítulo. É em cima da consequência diferente em algumas pessoas que a graça trouxe, que a marca da graça trouxe. Comecei falando a respeito dessa mulher pecadora. A maioria dos historiadores acreditam que ela era uma prostituta, porque quando se falava dessa maneira, de uma mulher pecadora, era uma mulher adúltera ou prostituta, uma mulher que tinha, a Bíblia não fala exatamente isso, e a palavra no original também não denota isso, mas os historiadores falam, por chamar, o contexto histórico vai nos mostrar isso, é melhor dizer, Aí, o povo usava esse termo para lidar com uma prostituta. Se fosse hoje, nós chamaríamos biscate, talvez, alguma coisa assim. O palavrão, a palavra usada por uma pessoa seria, aquela mulher é uma biscate, não sei, enfim, é mais ou menos isso, sim ou não? Se alguém fala isso, você tem na sua mente que é uma prostituta, que é uma mulher adúltera, que é uma mulher que vive dessas impurezas, logo já vem na sua mente. A mesma coisa, para o judeu, quando ele falava, aquela mulher é uma pecadora, logo, já vinha isso na cabeça deles. É uma mulher, é uma prostituta. Agora, o interessante é que quem convidou Jesus para estar nessa casa foi um fariseu. Fariseu era conhecedor da palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus aí? Diga glória a Deus. Conhecemos, verdade. Nós conhecemos a palavra de Deus. E às vezes nós convidamos Jesus para estar na nossa casa. E Jesus foi na casa desse homem. Agora, quem percebeu a graça de Deus naquela casa? Uma mulher pecadora. Uma mulher que não era entendida de Bíblia, que não conhecia nada a respeito dos profetas, dos mandamentos e etc e tal. Ela apenas conhecia Jesus. Diga Jesus. A única coisa que ela conhecia daquela casa era Jesus. Talvez o assunto que estava se tratando ali, porque Jesus já estava lá, conversando. Talvez o assunto, ela não sabia bulhufas, mas a respeito de Jesus ela sabia. Ela conhecia o mestre do amor. E quando ela chegou lá, a primeira coisa que ela começou a fazer foi o quê? Chorar nos pés dele. Imagina comigo,
Uma mulher chega, nós sabemos que era de praxe naquela época ter uma vasilha, uma bacia no início. Para quê? Para lavar os pés e as mãos. Porque você sabe que naquela época não era nada asfaltado, amém, queridos? Era tudo barro. Todo mundo chegava com os pés sujos. Interessante. Olha como o fariseu é. Você não é fariseu não, né, queridos? Amém? Amém? Diga amém. Pela fé, não sou. Está amarrado, repreendido. Não sou, não quero. Mas olha como o fariseu é. Há pouco tempo atrás, pelo menos momentos, não momentos rápidos, tá? Há dias, talvez há meses atrás, eles estavam perseguindo a Jesus. Por quê? Porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Você vê como o fariseu é? O fariseu, ele quer criticar, ele quer apontar o dedo, ele quer falar o seu defeito. Mas Jesus chegou lá e por que ele não deu água para Jesus lavar a mão e o pé? Ele não era fariseu? Não era retinho? Não era certo? Primeira coisa que ele deveria ter dado era água para Jesus lavar os pés. Agora eu te pergunto, aquela mulher chegou ali, e ela deitou ali nos pés de Jesus, começou a chorar, certamente arrependido pelo seu pecado. Agora, por que ela fez isso? Porque ela reconheceu que ali estava um mestre diferente. Havia em Jesus algo que ela não tinha encontrado em lugar nenhum. Existia outros rabis, outros mestres na época, existia pelo menos 2 famosos. Existia na época e pregava assim como Jesus. Agora, certamente ela já havia procurado esses rabis, já havia procurado esses pregadores, mas ela não encontrou neles amor. Não encontrou neles graça. Certamente ela poderia até ter se prostrado aos pés de algum. E sabe o que ele fez? Chutou ela. Mandou ela correr. Falou, sai daqui, sua pecadora. Não está na Bíblia, só estou parafraseando para você entender. Aquela mulher ela estava desesperada por uma mudança. E certamente ela havia procurado essa mudança de alguma outra forma. Mas ela não encontrou em lugar nenhum. Mas quando ela viu Jesus, ela falou, esse cara é diferente. Ele tem algo que os outros mestres não têm. Ele tem algo que eu não encontrei em lugar nenhum. Ele tinha o amor, a graça. A graça e a misericórdia de um Deus bondoso. Aquela mulher chegou, lavou os pés dele. Imagina, você sabe o barro que ficou o pé de Jesus? Consegue imaginar isso? Se você pega um pé, quem já jogou bola em campo? As mulheres, quem brincou de queimada na rua, quando era, sabe? Acredito, né? Não é todo mundo novo aqui da época do asfalto. Tem uns antigos aí, da época do barro, da sujeira. Né? Você vai lá, brinca, o pé fica ali, você joga uma água. Né? Você vai beber água assim, um homem jogando bola, aí ele bebe água, blá, 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 parecendo um ogro, um monstro. E aí começa a pingar, aí pinga lá no pé. O que vira? Vira uma lama, vira aquele barro no pé dele. Ele só dá uma chacoalhada e vai jogar bola de novo. Era assim que estava o pé de Jesus. Ela chorando, virou um barro, uma lama. Aí o que ela fez? Ela falou, não posso deixar assim. Não posso deixar dessa maneira. Aí ela foi lá, pegou o cabelo dela e começou a limpar o pé de Jesus. Agora deixa eu perguntar algo para você. Será que ninguém que estava naquela sala reconheceu que o mestre precisava lavar os pés? Será que ninguém que estava naquela sala enxergou a necessidade de Jesus? Vou dizer, todos enxergaram. Todos sabiam que ele precisava lavar os pés, mas apenas faz aquele que reconhece que é amado. Apenas tem uma atitude de entrega quando ele sabe que ele é amado. Aquela mulher fez essa atitude porque ela foi muito amada. Por que eu sei disso? Porque o texto fala depois. O texto fala que quando o fariseu chegou para ele e falou, se ele soubesse que é uma pecadora, se ele vendesse esse dinheiro daria para ajudar muita gente. Jesus chegou e respondeu para ele, ela sabe que ela foi muito perdoada. Queridos, enquanto nós não formos marcados com a graça de Deus ao ponto de entendermos o quanto fomos perdoados, nós não seremos capazes de nos entregar verdadeiramente para a sua obra. Nós não seremos capazes de mergulhar de vez no universo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Você sabia que Deus tem algo preparado para você? Sabia? E você só vai conseguir responder isso quando você reconhecer que foi muito amado e muito perdoado. Aquela mulher sabia que ela era pecadora? Sabia. E quando ela se esquecia, certamente alguém no meio da multidão gritava, ô prostituta, ô vagabunda, não é assim que a gente fala? Ô mulher da noite, ô mulher da vida. Ela não conseguia fugir de quem ela era.
Mas o mestre não se importou para isso. O mestre não olhou para isso. O mestre apenas olhou para a atitude dela. Qual é a atitude que o texto fala para nós? Ela reconheceu que foi amada. Agora deixa eu falar algo para nós. Você tem reconhecido o amor de Deus na sua vida? Será que você reconhece ao ponto dessa mulher de entregar? Você pensa, você sabe o que aquela mulher entregou para o mestre? Diga-se de passagem, ela não era crente, ela não era judia, ela não vivia os 10 mandamentos da lei. Não. Mas você sabe o que ela entregou para o mestre? Ela entregou todo o seu sustento. Quando ela derramou aquele perfume, certamente, sabe para que ela usava aquele perfume? Ela usava para sustento. Ela usava para atrair os homens. Ela era uma prostituta. E qual era a maneira dela ganhar dinheiro? Se prostituindo, diga, ó. E como que ela atraía os homens? Com aquele perfume. Sabe o que essa atitude nos mostra? Quando ela jogou aquele perfume sobre o mestre, ela está falando, eu abro mão de tudo, eu abro mão da minha confiança, eu abro mão dos meus recursos, eu abro mão da minha força, eu abro mão da minha capacidade humana e deposito tudo sobre o mestre, porque ele é o mestre do amor. Aquela mulher, ela foi marcada pela graça de Deus ao ponto de entregar tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Ela falou, eu deposito aqui aos pés dele tudo que eu posso fazer para me sustentar. E o que ela podia fazer era passar um perfuminho no pescoço para atrair outros homens. Preste atenção. Você acha que aquela mulher nunca tinha tocado um homem? Você acha que homens não foram atrás daquela mulher? Posso te garantir, vários. Se realmente ela é uma prostituta e o contexto histórico mostra isso, vários homens foram atrás dela. Agora, os homens que foram atrás dela, ela amava? Não, queria apenas uma noite de prazer. Queria apenas um momento de prazer. E qual foi a diferença que ela viu em Jesus? O amor, a graça de Deus, a bondade de alguém que poderia apedrejá-la e matá-la, mas não quis fazer. E Jesus termina. Por toda a vida, aonde se ouvia essa história, ou melhor, em todos os lugares, vai ser falado a respeito dessa história. Vai ser lembrado a respeito dessa mulher. Aquela mulher, a atitude dela nos mostra algo muito interessante, queridos. Ninguém é capaz de trabalhar e de agir para Deus enquanto não for marcado com a graça dele. Enquanto você acha que você é capaz, isso eram os fariseus. Enquanto você acha que você pode fazer, enquanto você acha que você tem capacidade para cumprir a lei, você não pode ser ousado. E as pessoas não contarão a sua história. Mas a partir do momento que você entrega tudo, deposita toda a sua confiança, toda a sua esperança, todo o seu perfume, todo o seu sustento. Aí o Senhor fala, essa está preparada para ser usada. E na onde ela for, vai ouvir-se falar a respeito dessa história. Segunda pessoa que nós vemos.